Olá, turma do nono ano. Espero que todos estejam muito bem, saudáveis, atentos às recomendações do Ministério da Saúde, dos nossos governantes, se resguardando, ficando em casa. Caso tenham que sair, tomando as medidas de prevenção, de uso da máscara, higienização das mãos com álcool 70 e lembrando de higienizar sempre as mãos em casa também. Dando continuidade, então, ao estudo da célula que a gente já tem feito aí ao longo dos últimos capítulos, a gente já viu aí a importância da membrana plasmática, do citoplasma, a gente já conheceu as principais organelas e agora a gente vai ver por que o núcleo da célula é tão importante. Ou seja, eu já falei anteriormente que é o núcleo que controla todas as atividades celulares. Então, agora a gente vai ver um pouquinho por que ele tem essa função tão importante. Primeiramente, a gente tem que conhecer a sua estrutura. Vale lembrar que a gente só observa núcleo em células eucariontes. Célula procarionte vai ter seu material genético disperso no citoplasma. Já a célula eucarionte, ela vai apresentar o material genético individualizado aí pela membrana nuclear. Então, a estrutura mais externa nós visualizamos é a membrana nuclear ou carioteca. Essa membrana nuclear ela vai ter uma composição semelhante à membrana plasmática, vai ser formada por uma dupla membrana composta por fosfolipídios. Ela vai apresentar aí poros ao longo da sua extensão. Esses poros são chamados poros nucleares e eles vão permitir o fluxo de substâncias entre o citoplasma e o nucleoplasma. O que é o nucleoplasma? O nucleoplasma vai ser então o líquido que vai preencher o núcleo. Vai ser composto por água e várias substâncias aí que vão estar dissolvidas nesse meio, como vitaminas, proteínas, dentre outras substâncias. Vai ter o material genético, ou seja, sob a forma de filamentos de cromatina dispersos nesse nucleoplasma. E a gente vai observar também o nucleolo, que vai ser uma região do núcleo onde ocorre intensa síntese do RNA ribossômico. Vamos falar então um pouquinho mais sobre a cromatina, que vai ser o nosso DNA. Esse DNA vai estar sob a forma de filamentos associados a proteínas. A nossa molécula de DNA, nossas moléculas de DNA são filamentos extremamente longos. Esses filamentos, se eles estivessem esticadinhos, eles não caberiam dentro do núcleo celular, por isso eles têm que estar um pouco compactados, condensados. Essa condensação ocorre com a associação a proteínas especiais, que são chamadas histonas. Então, essa cromatina ela vai apresentar regiões de espiralação, de associação com essas proteínas e regiões sem essa condensação. Essas regiões condensadas associadas às proteínas histonas são chamadas de heterocromatina, que são essas regiões representadas aqui nesse esqueminha. As regiões de heterocromatina, elas apresentam genes inativos, ou seja, esses genes não vão ter nenhuma expressão, não vão representar nenhuma função celular para essa célula específica. Em contrapartida, a gente tem as regiões de eucromatina, que são regiões de cromatina descondensada. São essas as regiões que vão conter os genes efetivamente ativos, ou seja, os genes que vão apresentar expressão gênica. Vale lembrar que a nossa cromatina ela pode apresentar diferentes graus de espiralização. O grau máximo de espiralização da nossa cromatina é observado sob a forma dos cromossomos. Então, quando a gente observa uma célula e no interior do seu núcleo todo cariótipo, que é o conjunto dos nossos 46 cromossomos, é porque essa célula está na fase de divisão celular. Fora da divisão celular, a gente só observa os filamentos da cromatina. Aqui para exemplificar, eu tenho o filamento de cromatina, tenho a região
ativa, né, que possui genes ativos, que é a região de eucromatina, na qual a cromatina não está espiralada, e tem a região de heterocromatina, que é a região onde a cromatina está espiralada e associada à proteína histona. Quanto maior o grau de espiralização, o auge dessa espiralização é a forma do cromossomo. Vale lembrar que a presença dessas diferentes regiões de eucromatina e heterocromatina é que vão determinar a diferenciação celular. Como assim, professora? Todas as células que formam o nosso organismo, elas vão apresentar o mesmo DNA, certo? Só que, ou seja, todo DNA vai ter os mesmos genes. Só que numa célula como o neurônio, determinados genes vão ser ativos, enquanto outros vão estar ali mascarados. Em contrapartida, numa célula, por exemplo, muscular, a gente vai ter genes diferentes estando ativos, sendo expressados, enquanto outros genes vão estar inativos. Então, essas regiões de eucromatina e heterocromatina vão ser diferentes a depender do tipo celular. E é isso que vai determinar, então, a diferenciação celular das nossas células. Vale lembrar que na fase de cromossomo, a gente vai observar a presença de regiões do DNA que vão ser ativas. E essas regiões que vão efetivamente controlar alguma atividade celular ou sintetizar algum tipo de substância, como as proteínas, são chamadas de genes. A cromatina, então, ela é formada pelo DNA. O DNA é um tipo de ácido nucleico. Só que no nosso organismo a gente não tem só o DNA como ácido nucleico, nós temos também o RNA. DNA é a sigla de ácido desoxirribonucleico e RNA é a sigla para ácido ribonucleico. Essas substâncias, esses dois ácidos nucleicos, eles são formados por conjuntos de nucleotídeos. Nucleotídeo, então, vai ser a unidade formadora desses ácidos nucleicos. Um nucleotídeo ele é formado por uma pentose, que é um tipo de açúcar, que é composto por 5 átomos de carbono. Essa pentose vai estar associada a um grupo fosfato e uma base nitrogenada. Quais são, então, as diferenças entre DNA e RNA? Quais são as diferenças entre esses dois ácidos nucleicos? O DNA ele vai estar sob a forma de uma dupla fita, como a gente consegue observar nesse esqueminha. Essa dupla fita associada conectada através da ligação entre as bases nitrogenadas. Esse é o modelinho proposto por Watson e Crick em 1953, que é o modelo da dupla hélice do DNA. Enquanto o RNA ele é uma fita simples. As bases nitrogenadas que nós vamos observar no DNA são adenina, guanina, citosina e timina. Enquanto no RNA nós vamos observar adenina, guanina, citosina e uracila no lugar da timina. No DNA, na molécula de DNA, essas bases nitrogenadas elas vão ser complementares. A adenina vai estar ligada à timina, enquanto citosina vai estar ligada à guanina. Elas são bases complementares e são unidas por fortes ligações intermoleculares, denominadas ligações de hidrogênio. Muito provavelmente vocês vão aprender mais sobre essas ligações na química e um pouquinho mais para frente. Essas ligações são extremamente fortes e são difíceis de serem separadas, exigem grande quantidade de energia. Quanto ao tipo de açúcar, de pentose, o DNA ele é formado pela desoxirribose, enquanto o RNA é formado pela ribose. E quanto à localização no interior da célula, o DNA está exclusivamente situado no núcleo, enquanto o RNA pode ser encontrado tanto no núcleo quanto no citossol da célula.
Vale lembrar que a gente tem dois tipos essas bases nitrogenadas são classificadas em dois grupos. Nós temos as bases púricas e as bases pirimídicas. As bases púricas são adenina e guanina, e as bases pirimídicas são citosina, uracila e timina. Voltando a falar dos genes, então os genes são pedacinhos do DNA capazes de produzir algum efeito que pode ser detectado no organismo, ou simplesmente são regiões do DNA capazes de sintetizar proteínas. Só que antes de realizar a síntese de uma proteína, esse pedacinho do DNA ele tem que ser capaz de gerar uma molécula de RNA. E para isso, a gente tem que saber que existem 3 tipos de RNA diferentes. A gente tem o RNA ribossômico, que vai formar os ribossomos, o RNA mensageiro, que vai transportar informações genéticas que vão possibilitar a síntese das proteínas, e o RNA transportador, que vai carregar os aminoácidos do citoplasma até chegarem aos ribossomos para então ocorrer a formação das proteínas. Então a gente viu, resumindo isso aí, através da dupla fita do DNA, no processo denominado transcrição, ocorre a formação da fita simples do RNA. E esse RNA pode ocorrer em 3 formas diferentes: RNA ribossômico, que vai gerar os ribossomos, RNA mensageiro, que vai sintetizar efetivamente a proteína, e o RNA transportador, que vai carregar então os aminoácidos que vão gerar essa proteína. Esse processo de transcrição do RNA a partir da dupla fita do DNA, a gente vai observar com maior riqueza de detalhes no próximo capítulo, capítulo 10. Para finalizar o capítulo 9, então, vamos falar um pouquinho do nucleolo. Como eu falei no início, o nucleolo não é uma estrutura, ele é uma região do núcleo que aparece nas fotos obtidas através da microscopia como uma região mais corada e arredondada. Ela se destaca por ser uma região onde ocorre intensa síntese de RNA ribossômico. Esse RNA ribossômico, então, produzido pelo nucleolo, se associa a proteínas e passa, atravessa os poros da membrana nuclear e vai parar no citoplasma da célula. No citoplasma, essas subunidades formadas lá no nucleolo, elas vão se unir, originando os ribossomos, e esses ribossomos depois vão participar efetivamente da síntese proteica. Isso é assunto para o próximo capítulo. Espero que através desse resumo rápido, né? A gente faz vídeos rápidos que é para serem mais dinâmicos, para vocês assistirem. Caso alguém queira uma explicação um pouco mais aprofundada, eu deixei no roteiro de estudo um link para uma videoaula do próprio canal Eleva, que traz informações mais aprofundadas sobre o assunto. Me coloco à disposição para tirar dúvidas de vocês. Podem mandar as dúvidas por e-mail, o mesmo e-mail que vocês utilizam para enviar as atividades, ou então também disponibilizei um número de WhatsApp para atendimento na quinta-feira na parte da tarde. Então a data e o horário consta no roteiro de estudos. No mais, bons estudos para vocês, pessoal. Obrigada!